Queridos e amados irmãos, graça e paz vos seja multiplicado. Que a multiforme graça de Deus vos encontre neste momento e repouse sobre vós o espírito de graça e sabedoria. Que a paz de Deus, que a graça do Senhor Jesus aquiete os vossos corações. Que estejamos repousando, descansando nas promessas, nos ensinos da palavra de Deus. E que esses dias sejam dias realmente de reflexão, dias em que nós possamos aumentar o nosso discernimento, a nossa percepção do quadro em nossa volta. E para isto, antes desta palavra, eu quero fazer uma oração. Eu quero orar por você, meu irmão. Eu quero orar por você, família da Igreja Batista de Montes. Eu quero orar pelo Brasil. Eu quero orar por aqueles que estão na linha de frente. Sobretudo os profissionais da saúde. Estão trabalhando arduamente para tentar controlar, para tentar reverter o quadro desta pandemia que tem se estendido pelo mundo. Que a Igreja do Senhor Jesus possa estar nesse momento, orando comigo, intercedendo comigo. É claro que devido ao tempo do vídeo, esse é apenas um momento curto, rápido, mas que seja despertativo, para que nós estejamos verdadeiramente em oração constante, em intercessão, em clamor pelo nosso povo, pela nossa nação, sobretudo pela Igreja do Senhor, para que ela seja o que ela foi determinada pelo Senhor que seja, sal e luz da terra. Oremos. Pai querido, Pai santo, em nome de Jesus, em tua santa presença, aqui estou nesse instante juntamente com os milhares de irmãos e irmãs, o teu povo, Senhor, espalhado sobre toda a face da terra. Nesse momento, Deus, em especial, eu clamo a Ti, pela Igreja Batista de Montes, a qual Tu me constituíste como pastor e responsável por este rebanho. Eu poderia clamar aqui por toda a Igreja do Senhor na face da terra, e faço isso, mas eu sei que em cada igreja o Senhor tem colocado um anjo, o Senhor tem colocado pastores, líderes responsáveis para cuidar daquele rebanho. Então que o Senhor esteja abençoando os pastores, os líderes, meu Pai, que têm esta responsabilidade, esta grande missão de pastorear, de cuidar do povo, de pregar sempre todo o teu conselho, toda a tua verdade. Senhor Deus, nesse momento em que muitos estão aflitos, angustiados, ansiosos, que a tua palavra, Senhor Deus, que tem realmente, ó Deus, o lenitivo para as nossas almas, o bálsamo para nós, que seja a tua palavra, Senhor, que seja a tua presença, que venha nesses dias e em outros dias difíceis e tenebrosos, aquietar o nosso coração, acalmar o coração do teu povo, Senhor. Deus, nesse momento eu te rogo por toda a liderança cristã no Brasil, que o teu Espírito Santo esteja conduzindo suas vidas, iluminando. Deus, eu rogo pelo teu povo para que nesses dias de confinamento, de isolamento social, nós não estejamos dentro das nossas próprias casas, de repente, meu Pai, ansiosos, preocupados, e ao invés de aproveitar o momento para estarmos realmente ali unidos, em comunhão, dando força uns para com os outros, de repente se isolar nos cômodos da nossa casa, com os nossos smartphones, com os nossos celulares, enfim, fazendo ou continuando a fazer aquilo que tem sido, meu Deus, motivo de reclamação e de divisão em muitos lares, devido ao tempo desperdiçado muitas vezes com as nossas conexões nas redes sociais. Eu peço pelo teu povo, Senhor, que nos dê percepção, que nos dê discernimento, meu Pai, que nos desperte um espírito de moderação, para que, Deus, possamos realmente sermos sábios, sobretudo nesses dias, e que esse isolamento da comunidade externa não venha nos isolar da comunidade interna, da nossa casa, da nossa família. Desperta as famílias brasileiras, desperta as famílias da igreja, Senhor. Fortalece os esposos, esposas, os filhos,
Que as famílias realmente estejam unidas nesse momento, Senhor. Eu rogo a Ti, Senhor Deus, pelos profissionais de saúde que estão nos hospitais nesse momento, trabalhando arduamente para tentar conter, para tentar realmente amenizar, ó Deus, esta pandemia. Cuida das autoridades, cuida daqueles que têm que estar expostos, meu Pai, a todos esses perigos. E que assim, ó Deus amado e santo, ao final de tudo isso que estamos vivendo, nós possamos realmente colher bons frutos, nós possamos ter as nossas vidas despertadas verdadeiramente, nós possamos realmente ter o prazer de se congregar, o prazer de estar na Tua casa, Senhor Deus. Que esses dias sejam dias realmente, meu Pai, em que nós possamos sentir saudade da casa do Senhor, de estarmos juntos, de estarmos trabalhando, de estarmos lado a lado ali levando a Tua santa palavra. Agora, Pai, eu te peço que esta palavra, esta mensagem de orientação possa encontrar guaridas nos corações. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos ler um texto da palavra de Deus? Queria convidar você para ler na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Nós vamos ler o versículo 23 e o versículo 24. Depois nós vamos ler do 29 ao 31. Diz-nos assim a palavra do Senhor: Fostes comprados por bom preço. Não vos façais servos dos homens. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não as tivessem, e os que choram como se não chorassem, e os que folgam como se não folgassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. Meus queridos irmãos e irmãs, e amigos ouvintes da palavra de Deus, o contexto em que Paulo escreveu esta carta era de perseguição, incertezas quanto à preservação da vida física de quem confessasse a Cristo. Pessoas estariam mesmo sujeitos à morte ao confessar a Jesus. Então casar não era o melhor ou a melhor opção para o momento, mesmo para os que já eram casados, os que tinham famílias. Eles também deveriam considerar o discipulado acima de tudo, pois ao confessar a Cristo, alguns também poderiam ter que escolher entre Cristo e a própria família. E é Jesus mesmo quem vai nos ensinar em seu sermão dizendo: quem amar ao seu pai, a sua mãe, a sua mulher, o seu filho, mais do que a mim, não é digno de mim. Então o preço do discipulado, o preço para seguir Jesus Cristo, nunca foi por baixo, sempre foi por cima. Usar das coisas do mundo como sendo os bens essenciais para o sustento da vida, Paulo diz que deveríamos usar sem abuso, sem exagero. Isto é, com moderação, moderadamente, porque a vida passa, tudo nesta vida é transitório, tudo vai passar, tudo é vaidade. Então Paulo falando ali para a amada igreja do Senhor, ali no primeiro século, em que as perseguições, em que os desvios estavam acontecendo. Se nós fôssemos fazer uma comparação do que eles usavam ali no primeiro século, das oportunidades, dos acessos que eles tinham a coisas que eram necessárias, ainda assim causou no apóstolo essa preocupação, de que eles fossem moderados, de que eles tivessem cuidado, de que eles estivessem vigilantes, porque a aparência deste mundo, o prazer deste mundo vai passar, é tudo vaidade, tudo passa. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta o homem usufruir de tudo quanto está à sua vista
e ele perder a paz eterna, a paz de Jesus. Tudo é vaidade, diz o pregador. Tudo é vaidade. O pregador Salomão diz que de tudo quanto ele experimentou na sua vaidade, o melhor de tudo é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, pois este é o dever de todo homem. Tiago capítulo 4, versículo 14 diz: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? O que é a vossa vida? E Tiago vai responder: é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. A nossa vida é isso, queridos. Paulo coloca o compromisso com Jesus acima de qualquer prioridade. No mesmo texto, ele vai falar sobre isso. Nada de lamento, choro desnecessário. Ele diz: aquele que chora, seja como se não chorasse. Está doendo, está difícil. Calma, aquiete. Aquiete. Ainda não é o fim, é o princípio. É suportável. Os que estavam de folga, ele diz, como se não folgasse, considerassem muito trabalho. Nós não estamos, queridos, de folga, de férias, mas numa batalha, numa guerra, cujas armas para nós é a oração, é a palavra de Deus. Não é tempo de relaxamento, não é tempo de descuido, não é tempo de desperdício de tempo. Igreja do Senhor, acorda. Nada acontece por acaso no mundo, ou por causa do mundo. Tudo acontece. Toda a história está se desenrolando, se desdobrando por causa da igreja, dos eleitos do Senhor. Deus está trabalhando a igreja. Deus está moldando você e eu. Deus está fazendo conosco o que Ele fez com Jonas, conforme nós já vimos em alguns sermões no domingo pela manhã. Não era os 120 mil ninivitas que Deus estava necessariamente naquele momento preocupado, embora a sua misericórdia tenha se estendido sobre eles, porque eles não tinham discernimento algum, assim como o mundo não tem hoje discernimento da mão direita, da mão esquerda, no que tange as profecias, no que tange as verdades bíblicas, no que tange o mundo espiritual. Porque o homem natural não consegue discernir as coisas do Espírito, as coisas de Deus, mas a igreja tem esta missão, esta capacidade, porque ela recebeu a mente de Cristo. Então nada de pânico, nada de desespero, nada de abuso, com qualquer que seja o uso daquilo que achamos essencial ou necessário para as nossas vidas. Queridos, Deus estava trabalhando, forjando o coração do seu servo Jonas, conforme nós vimos nas mensagens que pregamos na igreja. Deus queria formar nele o seu caráter, um caráter piedoso, um caráter movido por compaixão, movido por graça e misericórdia. Quando digo que Deus estava trabalhando o coração de Jonas, quando digo que a preocupação de Deus não era os 120 mil ninivitas, não estou dizendo que Deus não se preocupava com eles, que Deus não queria alcançá-los, mas que Deus queria alcançá-los através de Jonas, do mensageiro, do profeta. E para isso Deus trabalha no seu coração, quebranta o seu coração, para que ele pudesse entender que Deus havia dado a ele esta missão, que Deus deu à igreja esta missão, mas que Deus está trabalhando nesses dias para moldar o nosso coração. É verdade que os soberbos, os arrogantes da ciência, da tecnologia, do conhecimento, estão sim sendo humilhados, sendo de certa forma envergonhados, porque estão sendo vencidos. A economia está sendo barrada, os impérios estão caindo.
por conta de que tudo está parado. Mas Deus está trabalhando com um pequeno rebanho. Deus está trabalhando, Deus está olhando talvez exclusivamente para você, como Deus estava olhando exclusivamente para Jonas em todo aquele cenário da história do seu livro. Deus está nos dando, queridos, este tempo, esta folga física, mas com grande responsabilidade espiritual. Não se desespere, meu irmão. Não se desespere, minha irmã. Você tem em suas mãos, você tem ao seu alcance a palavra viva de Deus. João Evangelista, quando foi para a ilha de Pátimos, colocado lá naquele isolamento, ele teve experiências profundas com Deus. Ele pôde adentrar no céu de Deus, porque certamente ele não caiu na ociosidade, no desespero, na angústia, mas se prostrou aos pés do Senhor. E quando nós buscamos ao Senhor, quando nós clamamos ao Senhor, Deus tem coisas grandes e tremendas para nos revelar. Não podemos, meus queridos, ficar na dependência do uso das coisas concernentes a esta vida. Podemos até usar, mas como diz o nosso texto, com moderação, sem abuso, como se deles não necessitássemos, porque chegará o momento sim, que o nosso alimento real, verdadeiro, que nos manterá, será a nossa fé, será a palavra, e não os usos que possa proporcionar, que possa acalentar, que possa trazer algum conforto, que na verdade é temporário, porque o conforto é eterno. O refúgio verdadeiro quem dá é Deus. Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo qual não temeremos. Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Eis a minha preocupação, queridos, que venho desenvolvendo desde ontem à noite, quando conversando com alguns amados irmãos, Deus despertou-me para este cuidado, para esta preocupação. Sei que a gente está vivendo esse tempo difícil. Confesso para os irmãos que é difícil até imaginar que tudo isso está acontecendo, que estamos distante da casa de Deus, das atividades físicas ali perto um do outro, emitindo nota de cancelamento de culto, algo ainda indefinido, até quando vai ficar assim? Tudo isso é muito novo, tudo isso é muito difícil, eu sei que tudo isso gera questionamentos, mas também, queridos, deve gerar crescimento, deve gerar quebrantamento, deve gerar em nós um espírito reflexivo e não somente um espírito, uma alma consumista. Enquanto nem sonhávamos com este isolamento, já pesava sobre mim e sobre alguns mais atentos o isolamento familiar não causado por nenhum vírus, tipo o Covid-19, mas causado por conta das muitas horas conectados nas redes sociais, como infelizmente por necessidade tenho que estar agora nesse momento. E confesso, queridos, que nesses dias tem sido difícil me manter desconectado, uma vez que tenho que estar realmente, de certa forma, levando esta palavra. E não é nenhum pesar para mim, faz parte da minha missão, da minha responsabilidade, mas quero que entendam a minha preocupação, o meu zelo em não causar um mal maior. Estamos vivendo esse momento, muitos conectados, mas por necessidade de estar agora nesse momento. Mas eu quero dizer uma coisa, querido, vai passar. E quando passar, eu quero abraçar você inteiro. Vamos marcar um grande culto para este retorno, entendam minha preocupação. Isolamento sociofamiliar antes do coronavírus estava existindo. Ou seja, não havia um isolamento social. Estávamos no trabalho, nas faculdades, nos colégios, nas escolas, na turma de amigos. Mas quando voltávamos para casa, às vezes nos isolávamos no pouco tempo que tínhamos com a nossa família, para estarmos conectados com as redes sociais. Às vezes, o tempo que tínhamos na casa de Deus, havia uma inquietação. Alguns não suportavam ouvir uma mensagem de mais de 30 minutos, porque tinham que sair para tomar água,
tinha que passear nas dependências do templo. E hoje, eu espero, eu desejo, eu clamo para que esse retorno à congregação, esse retorno do povo de Deus, de fato, retornemos mais forte, retornemos mais compromissado, retornemos mais zelosos com a obra, com a casa de Deus, para tanto algumas precauções, algumas diretrizes, alguns pontos de tomada de decisão se faz necessário neste momento. Porque o que temos ouvido, não de agora, mas de muito antes, em alguns momentos eu já falei isso de púlpito. Esposa reclama de esposo e vice-versa. Idosos reclamam dos mais jovens em suas casas por não terem mais a devida atenção. Estou falando de caso real, que posso comprovar na minha própria família. Mas também, queridos, há reclamação de idosos que, não aguentando o tédio da casa, se viciaram também. Nada contra os que incentivam os seus idosos a estarem antenados nas redes sociais. Eu não vejo vantagem alguma, pois sei da dificuldade que alguns estão enfrentando para serem moderados. Se é que existe esta moderação. Pois todos dizem, eu uso, mas com moderação. Conheço um casal de idosos que chegaram a se separar porque um se viciou nas redes sociais e o outro não quis, ficou abandonado. Então decidiu morar sozinho mesmo, já que o convívio, já que o amparo que havia entre aquele casal de idosos não existia mais, porque um passava todo o seu tempo lá com o celular em suas mãos. Ah, pastor, isso é um caso isolado, é só saber usar. Não é um caso isolado não, meu irmão. Não estou dizendo para não usarmos, senão eu não estaria agora mesmo fazendo isso, fazendo uso desta ferramenta. Mas esta é a minha preocupação nestes dias. Em especial porque sei que o uso vai aumentar exponencialmente. Porque percebo uma grande agitação e temo que isto possa trazer-nos também prejuízo espiritual, emocional, familiar. Não estou me negando jamais a atender os meus irmãos que precisarem por meio desta ferramenta, não. Mas não nos tornemos escravos, dependentes delas. E só há uma maneira, querido, de não nos tornarmos dependentes, de não ficarmos na carência, na sensibilidade exacerbada. É orar, ler a Bíblia, usar o nosso tempo como antes de tudo. Fazíamos ou não fazíamos? Como estava o uso do seu tempo antes do isolamento? Digo, o tempo saudável, o tempo com a Bíblia, o tempo para a oração. Talvez você fizesse, eu fizesse tudo isso, mas muito corrido, né? Afinal, a gente entende. Eu oro pouco, pastor, eu leio pouco a Bíblia, eu trabalho o dia todo, à noite vou para a faculdade. Eu sei das ocupações. E agora, irmãos? E agora? Deus está nos dando um tempo de isolamento das nossas atividades. Um tempo de afastamento das nossas atividades, daquilo que consumia muito o nosso tempo. Como vamos usar esse tempo daqui para frente? Entendam, meus irmãos. Os que usam deste mundo, disse Paulo, seja como se deles não usassem. Paulo não disse para não usarmos. Não podemos relaxar, temos que sermos sempre exortados, porque somos tendenciosos a seguirmos a multidão, a sermos levados pelo uso comum de todos. E eu sei que nesses dias eu tenho acessado muito, e eu tenho visto colegas se esmerarem, se desdobrarem em 2, em 3, e cada qual quer mandar a sua mensagem, mandar o seu vídeo, cada qual quer
deseja que a sua postagem, a sua live, né, tenha o maior número possível de acesso. E eu espero e eu oro para que todos os acessos, verdadeiramente quem o acessa, possa concentrar-se e receber a mensagem até o fim. Que enquanto estivermos diante do computador, do celular, ouvindo uma mensagem, uma postagem da igreja, os nossos sentimentos ou os nossos olhos não se desviem para outras pesquisas paralelas, ou quem sabe totalmente distante da realidade espiritual que se propõe aquele que está do outro lado a preparar um vídeo, a preparar uma mensagem para transmitir. Esta é a minha oração. É que de fato, alguns que já haviam perdido a concentração, mesmo dentro do templo, possa nesse momento serem moldados pela palavra e possa realmente valorizar o tempo de concentração, o tempo de adoração, oferecendo qualidade no seu culto, na sua adoração ao Senhor. Queridos irmãos, debaixo da graça de Deus, eu vos dou esta palavra. É possível que alguns não vá me entender, mas falo em nome de Jesus. Sei o quanto esta ferramenta tem sido importante, sobretudo nestes dias. E sei que mesmo sem ser muito preparado, tenho encontrado muito apoio de nossa equipe de mídia para poder fazer algumas gravações. E eu louvo a Deus pelo nosso amado coordenador, irmão Elton, e os demais membros dessa equipe, que tem me ajudado. Eu com toda a minha dificuldade, meio destreinado para fazer tudo isso, mas Deus tem me agraciado com esses amados irmãos que tem sido um auxílio muito forte, muito presente nesses momentos. E eu oro a Deus pelas suas vidas. Mas entenda uma coisa, queridos. Não podemos combater um vírus sendo contaminado por outro. Radicalismo? Pode ser. Mas também cuidado e zelo de quem vai prestar conta pela igreja. Também neste momento de quarentena, de isolamento. Seria radicalismo, queridos, estar pensando neste momento nos desempregados? Ou falar de amor, ou falta de amor, sabendo o tamanho da lacuna que este isolamento vai deixar em nossa sociedade, sobretudo na vida dos mais pobres? Não. Não seria falta de amor, seria preocupação legítima. E isso também deve ser motivo das nossas orações. Quantas pessoas não vão ter nesse período o seu salário realmente reduzido pela metade? Sem contar com a possibilidade de alguns perderem o trabalho. Não estou dizendo com isso que, então pastor, o senhor é a favor de que todos voltem ao trabalho. Não é isso que estou dizendo. Mas devemos realmente ter cuidado e perceber que a lacuna, que o isolamento, que essa paralisação vão trazer outros transtornos. Vão abrir outras lacunas, outras situações que nós como igreja, nós como líderes, precisamos estar preparados para enfrentar. E quando alguns que têm essa preocupação se posicionam, só conseguem ver pelo outro lado. Como se a pessoa estivesse preocupada apenas com a economia, apenas com o aumento da economia, dos bens que se produzem. E sabemos que não é isso. Sabemos que o desemprego, sabemos que a falta de ocupação, que a falta de trabalho mata milhares de pessoas no mundo inteiro. Então isso deve ser motivo também das nossas preocupações. E devemos realmente clamar a Deus para que o nosso país possa se reerguer forte para poder superar todas as dificuldades que vamos enfrentar. Peço sua atenção e reflexão para estarmos atentos e vigilantes. Aquilo que falei em vídeo anterior, que sairíamos mais forte desta quarentena do que quando entramos, pode ter feito o contrário para um bom número que porventura exagere neste isolamento, gerando assim uma dependência muito prejudicial para si e para a sua família. Sabemos que muitas horas nas redes sociais geram desconforto e irritação, sobretudo quando alguém nos corrige dizendo que estamos passando tempo demais no celular. Talvez alguns até interrompa o seu acesso nesse momento, simplesmente porque eu estou falando isso. Queridos, você já experimentou isso? Eu já experimentei isso.
Se a gente passa muito tempo lá acessando, parece que algo mexe com a nossa emoção, com os nossos sentimentos. E se alguém chegar para falar, puxa, você está muito tempo nesse negócio aí, gera uma irritação. As crianças se irritam quando a gente fala que elas estão muito tempo acessando, ou seja, parece que há algo que conecta de maneira maligna também. Radicalismo, né? Não é não. Os especialistas também falam isso. E não precisamos ser especialista para falar, para entender, para sentir que de fato o abuso no uso das coisas traz prejuízo. E foi o que Paulo disse. Os que usam, Paulo não disse para não usar. Seja moderado. E como é difícil ser moderado. Como é difícil realmente ter o controle daquilo que usamos, que nos traz, pelo menos naquele presente momento, uma certa sensação de prazer, de empoderamento, de conectividade com o mundo. Vamos usar as redes sociais somente, queridos, para o essencial. Não vamos fazer delas uma fuga, uma terapia, um passatempo, porque não é mesmo? Elas podem gerar em nós um alto potencial de dependência. Se não nos cuidarmos, penso que ao terminar este isolamento, vamos precisar isolar por um bom tempo as nossas redes sociais, até que nos acostumemos de novo com o convívio físico, do olhar, do toque, do abraço, do aperto de mão, da comunhão no templo do Senhor. Esta é a minha preocupação. Eu sei que a ansiedade que alguns vão desenvolver nesses dias pode muito contribuir para isto. E sei que tudo vai ter uma justificativa para usar e usar. Cuidado, meu irmão. Cuidado. Use este tempo para ler, meditar, estudar a Bíblia. Leia a sua Bíblia impressa. Leia bons livros, fuja do celular, do computador, da tela brilhante. Dê descanso para a sua vista, para a sua mente refletir. Não se abarrote de conteúdos da internet. Seja moderado. Ore mais de joelho. Clame, porque há uma promessa para os que clamam. Clame a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Deus tem algo a falar para você sem necessariamente você ter que ouvir uma postagem. Deus tem algo a falar com você no momento em que você estiver clamando, orando ao Senhor, pedindo discernimento, lendo, meditando na sua palavra. Vamos combater este vírus de joelhos. Precisamos orar mais, estarmos mais introspectivos, refletindo, respirando, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Deus está perto da sua igreja nesses dias. Deus está batendo a porta da sua igreja nesses dias. Eis que estou à porta e bato. Converse com a sua família. Façam planos, tracem metas, foquem suas vidas em Cristo, equilibre o seu tempo de rede social com o tempo que você vai passar orando, lendo a Bíblia. Não permita que o seu tempo seja mais usado nas redes sociais do que o tempo que você precisa lendo a palavra, orando, estando realmente presente no seio da sua família. Não vamos nos distrair, queridos. O templo está fechado, mas a igreja, organismo vivo, está em movimento. E talvez Deus esteja querendo fazer esse movimento hoje dentro das nossas casas, dentro da nossa família. O inimigo não está isolado. Ele está ao nosso derredor, rugindo feito leão, procurando alguém para tragar. E nós precisamos estarmos sóbrios, vigilantes e intercedendo, clamando uns pelos outros e pela igreja do Senhor em toda a face da terra. Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza. Deus nos cerca por trás e por diante. Eleva os meus olhos para os montes.
De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O teu socorro, querido, o teu refúgio, a tua quietação, o teu fortalecimento vem do Senhor. E esta tem sido a minha oração, e este tem sido o meu clamor. E eu conclamo a você, amado irmão, igreja do Senhor, vamos dobrar os nossos joelhos, vamos clamar como antes não estávamos fazendo tanto, para que quando retornarmos para o santuário, a realidade que estamos vivendo hoje em nossos lares, em nosso confinamento, em nosso isolamento da sociedade, possa realmente refletir de forma poderosa quando nós retornarmos. Como ontem vi aquele vídeo, fiquei muito feliz naquela postagem que minha mãe e minhas irmãs fizeram lá no condomínio onde eles moram, onde todos puderam vê-los louvando e exaltando. Tem coisa de Deus no meio de todo esse isolamento, queridos. Não podemos perder esta oportunidade. Esteja atento, esteja vigilante. Deus te abençoe em nome de Jesus.